Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Começamos mais um novo dia, começamos mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Quero nesse momento lhe convidar a estarmos unidos pela fé. Vamos orar, vamos conversar com nosso Deus, vamos ouvir o que Deus tem a nos ensinar neste dia. Amém? Onde você estiver, receba os nossos cumprimentos, a nossa saudação cristã. Pai bendito, Pai bondoso, Tu és Deus grande no céu e na terra. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nesse instante nós nos colocamos perante a Tua face, pela fé, para Te agradecer pelo novo dia, Pai. Obrigado por nos conceder mais este dia, esta oportunidade de vida. Estamos aqui, meu Pai, agradecendo pelos Teus favores, tanto na nossa vida como na vida dos nossos familiares, na vida dos Teus filhos, que já nos ouvem a partir de agora. Que Teu Espírito Santo esteja falando conosco, através da Tua Santa Palavra. Eu oro a Ti, meu Pai, Te convidando, eu já Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero lhe convidar a estar meditando conosco, abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, o verso 5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém? Eu gostaria de falar neste momento, trazer um tema para a nossa conversa, recomeço. Esta é a história de uma grande revelação, de um grande reconhecimento na vida do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, está no capítulo 6, começando o verso 1, o relato de como Israel estava vivendo a perca de um rei. Mas não era de um rei qualquer, de um grande líder, um homem que trouxe prosperidade para Israel, um homem que era amigo e deixava ter essa cordialidade com os profetas. O profeta Isaías, no capítulo 1 e 2, Deus começa já a usar o profeta, ainda não como profeta, mas começando a treinar, a exercitar a vida do profeta, lhe dando visões. Acontece que nesse ano, aqui no capítulo 6, Israel passa por uma grande perda. Assim como eu e você, durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, nós perdemos ou temos perca de muita coisa. O profeta Isaías perdeu um grande líder, um grande amigo, porque havia o acesso dos profetas, inclusive, e o profeta Isaías tinha acesso ao palácio do rei Uzias. Mas para sempre reina o Senhor. A passagem do homem é efêmera. E aqui está o profeta Isaías, angustiado, triste, desapontado. Assim como eu e você, que muitas vezes passamos por momentos de turbulências na nossa vida, momentos amargos, momentos de lidar com a situação, mas aprendemos muito nesse capítulo 6. Temos muito a aprender com a atitude do profeta Isaías. A primeira atitude, ou a primeira lição que aprendemos com a atitude do profeta Isaías, é que
em meio à angústia pela perca de um grande líder, não somente Isaías, mas todo Israel. Mas o profeta decidiu buscar a Deus, buscar o Senhor. Ele foi ao templo do Senhor, ele foi orar, ele percebeu que da situação que ele estava vivendo, ele não teria progresso na sua vida, a aflição, a angústia, a perturbação não iria passar se ele continuasse imaginando ou trazendo à memória aquele acontecimento. Ele toma uma decisão. Que decisão foi? O profeta decidiu ir ao templo do Senhor. Às vezes estamos passando por momentos difíceis na vida. Nós achamos que ficar em casa é melhor. Nós achamos que ficar atrás de uma porta, ir para o quarto, fechar as portas, ficar isolado é melhor. Nada disso. O profeta entendeu que melhor era estar no templo do Senhor. Se o profeta não tivesse ido ao templo do Senhor, o que ele teria visto na sua casa? Nada. Mas então, o que foi que o profeta viu no templo do Senhor? Ele viu a glória do Senhor. Glória a Deus. Ele viu o Senhor, olha, ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Era alto e não era um trono qualquer, era sublime alto. E os serafins, que é a classe de anjos, estavam lhe adorando e cobriam seus rostos, cobriam seus pés, e eles declaravam de um para o outro, trazendo aquela adoração: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. O profeta foi se enchendo daquela glória, foi se alimentando daquela visão. Aquela visão foi lhe dando vida, aquela visão foi lhe dando alegria, aquela visão foi lhe dando visão para prosseguir o seu chamado. Quando o profeta ele é confrontado com a santidade do Senhor, com a glória que reluzia o templo do Senhor, ele reconhece que ele não é digno de estar diante do Senhor no lugar santo, que é o templo do Senhor. Ele reconheceu no versículo 5 que você ouviu ou que está acompanhando comigo. Depois que ele ouviu, primeiro ele viu a glória do Senhor, depois ele ouviu a glória do Senhor, ou seja, ele ouviu a adoração dos anjos ao Senhor. Foi quando então ele compreendeu: ai de mim que vou perecendo, porque ele reconheceu que ele era pecador, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Primeiro, o profeta viu a glória do Senhor. Quando ele viu, ele reconheceu que ele não era digno, ele era pecador. A presença do santo na nossa vida faz a gente entender que nós somos falhos, somos pecadores. Então, quando ele, com o coração sincero, ele declara, ele reconhece que ele não é digno de estar naquele lugar. Quando Deus conhece um coração quebrantado, quando Deus conhece alguém que se coloca nessa condição de humilhação, de humildade, o Senhor lhe exalta
E veja qual foi a resposta em relação ao reconhecimento do que o profeta disse diante daquela glória. Ele expressou a sua vida, a sua situação espiritual. Mas um dos serafins, um dos anjos, voou até ele, trazendo na sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, era um tipo de uma pinça. Então vinha do altar aquela brasa viva, trazida pelo anjo, pelos serafins, e purificou os lábios do profeta Isaías. E com ela tocou os lábios, e veja que foi que ele disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Glória a Deus. O nosso pecado só é purificado, somos perdoados, quando nós reconhecemos que somos pecadores, somos falhos. O profeta agora, ele atendeu o chamado do Senhor. Ele havia compreendido que da forma que ele estava, ele não tinha como abraçar o chamado do Senhor. Então, o verso 8, depois de tudo, todo aquele processo, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Enquanto o profeta não reconheceu o que ele era diante da glória de Deus, o que ele era diante do Senhor, ele não ouviu pergunta alguma. Depois que ele confessa que é pecador, que é falho, e é purificado seus lábios, então ele ouve a voz: quem há de ir por nós? Então ele se prontificou, ele já estava pronto para fazer a vontade de Deus, atender o chamado do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero falar para você que um dia ouviu esse chamado do Senhor. Você um dia que ouviu quando o Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você ouviu esse chamado? Você se entregou na mão do Senhor. Passou o tempo, alguma coisa aconteceu na tua vida, algumas tragédias, algumas percas, algumas desilusões, uma situação aconteceu na tua vida e você não buscou em Deus estratégia, você não procurou alguém que pudesse confiar em ouvir uma palavra, um conselho, você desistiu da caminhada. Hoje é dia de você voltar. Volte agora. Um chamado que você tem de Deus, hoje é o dia de você renovar sua aliança diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos cada uma dessas vidas que estiveram conosco, cada pai, cada mãe, cada família, cada um dos teus filhos, Pai, minha vida, minha esposa, nossa família, meus vizinhos, companheiros de trabalho, meus chefes. Dá-nos de bênção e de paz, que possamos sair e retornar protegido pelas tuas mãos. Eu oro a ti, meu Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, um dia de bênção, um dia de refrigério, na presença do Altíssimo. Se Deus permitir, no próximo encontro estaremos de volta para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, caso você ainda não se inscreveu. Ramiro Silva, momento de reflexão. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.